Oi gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Ângela, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. E no vídeo de hoje nós vamos fazer esse lindo puxa-saco, uma peça bem vendável, né? Você pode estar montando ele também como um kit, com pano de prato, que fica bem legal. E eu espero muito que vocês gostem. E qualquer pessoa pode fazer esse puxa-saco. Ele é bem simples e rápido. Tenho certeza que vocês vão gostar. A costurinha dele é toda embutida. Nós vamos ver no passo a passo. É muito rápido. Se vocês ainda não são inscritos no meu canal, se inscreva, curta, compartilhe com as amigas que gostam de costura. E agora nós vamos para o passo a passo. Então, para fazer esse puxa-saco, nós vamos precisar de elástico. A medida do elástico eu ainda não vou passar porque nós vamos primeiro ajustando para depois saber a medida que vai dar. Então, do elástico. Uma tirinha como esta, medindo 28 por 4, nós vamos dobrar essa tirinha, passar no ferro, vincar bem esse meinho, depois nós trazemos as duas laterais de fora para dentro e viramos de novo e passamos uma costura. Essa vai ser a alcinha que vai segurar o nosso puxa-saco. Vamos precisar também de 2 pedacinhos como este para fazer um viés, porque eu quero usar, se você quiser usar um viés de outra cor também pode, ou um viés já pronto pode. Eu vou fazer o meu próprio viésinho, onde esse aqui é onde nós vamos passar o elástico, porque eu quero da mesma cor do meu tecido. Então eu vou fazer o meu próprio viés. Esse daqui mede 6 por 50, são 2 desses, 6 por 50. O bordadinho inglês pode ser também da sua preferência, eu vou usar esse aqui que eu tenho, ele mede 2,5 mais ou menos por 50. 2,5 por 50, 2. Vamos precisar de 2 faixas dessa, medindo 14 por 50. 14 por 50. E o tecidinho que vai no meio, que mede 38 por 50. Esse aqui mede 38 por 50. Então, vamos começar o passo a passo agora. Primeira coisa que eu gosto de fazer é fazer a tirinha. Então, nós vamos lá no ferro, passar essa tirinha e dobrar ela bem dobradinha, para na hora que formos passar na máquina já facilita bastante. Então, vamos lá. Então, pronto. Fui lá no ferro, passei a minha tirinha, assim, passei no meio. Vou mostrar pra vocês. Eu passei no meio, primeiro. Depois, eu peguei as duas laterais de fora e trouxe até o meio que tava marcadinho. Aí, ele ficou assim, como se fosse um viés. E agora, nós dobramos novamente e fechamos com uma costurinha na beiradinha essa tirinha. Aí ela vai ficar assim. Dobrei no meio, virei as laterais e dobrei novamente. Ficou assim e nós vamos passar uma costurinha bem na beiradinha. Pronto, passamos o nosso viésinho, ele ficou assim. Agora, nós vamos reservar. E agora, nós vamos pegar aquelas duas tirinhas de 6 por 50. Vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos na outra tirinha. Nós vamos lá no ferro, vamos dobrar ao meio assim. Passamos pra vincar bem. Depois, trazemos 1 centímetro mais ou menos. Aí, ela vai ficar, e passamos, né? E ele vai ficar assim. E passamos ele assim, formando como se fosse um viés. Vou lá passar e já volto. Então, pronto, fui lá, passei meus 2 pedacinhos de pano dessa forma, ó. Eu trouxe as duas laterais pro meio. Olha só, trouxe as duas laterais pro meio, vinquei bem no ferro pra ele ficar assim, certinho. E nós deixamos ele assim, abertinho, do jeito que tá aqui.
Então, nós vamos reservar essa parte, que agora nós vamos fazer a marcação naqueles dois tecidinhos de 14 por 50. Nós vamos fazer uma marcação. Como eu gosto de marcar o meu? Eu marco 7 centímetros. Deixa eu trazer mais pra cá. Eu marco 7 centímetros daqui dessa parte pra cá. 7 centímetros. Vou marcar aqui também no meio. Eu tô marcando com a régua, vocês podem marcar com a fita métrica, não tem problema. 7 centímetros. E marco mais 7 centímetros aqui nesse outro lado. E agora nós vamos ligar esses pontos que nós marcamos. Olha só. Essa caneta aqui que eu tô usando é aquela caneta fantasminha, então quando você passar o ferro, ela desaparece. Mas se você não tiver, não tem problema, você pode usar um giz, alguma coisa. Então agora nós pegamos as nossas duas, a nossa tirinha, nosso viezinho, e vamos posicionar dessa marcação para baixo. Dessa forma assim. Da marcação para baixo, coloco o alfinete para ele não sair. Para ficar bem certinho. Assim. Acompanha a linha que nós fizemos, bem do ladinho assim, quase em cima. Acompanha bem a linha para ele ficar retinho. Pronto. Posicionamos aqui. E vamos fazer isso na outra tira também. Posicionei aqui. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos passar uma costurinha bem na beiradinha aqui dessa parte de cima. E depois vamos passar outra costurinha na beiradinha na parte de baixo, deixando o meio aberto para depois passar o elástico. Vamos lá? Ele ficou assim, ó. Ficou assim do outro lado. Porque depois nós vamos passar o elástico aqui dentro. Por isso é importante passar a costurinha bem nas beiradas, olha como tá este, bem na beiradinha. Então, ele ficou retinho assim. E agora nós vamos fazer no outro. Pegar as nossas duas faixas, depois que nós costuramos o viezinho. Nessa parte menor aqui, que ficou com 4 centímetros mais ou menos, essa parte maior aqui, nós vamos fazer uma bainha depois, a de 7 centímetros. Você vai costurar na parte que ficou menor. Nós vamos colocar, nessa partezinha que ficou menor, dos dois, nós vamos colocar o bordadinho, viradinho assim. E vamos passar uma costurinha bem na beiradinha do bordadinho. Ele vai ficar assim.
na parte menor, nós vamos costurar o bordadinho bem na beiradinha. Vamos lá? Então, agora nós já pregamos o bordadinho aqui no pano. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essas duas faixinhas e o nosso paninho principal, ao contrário do lado esquerdo, né? Nós vamos colocar lado esquerdo com lado esquerdo, assim. E vamos passar na costurinha, seguindo essa mesma costura do bordadinho que nós colocamos aqui, de primeira. Então, para facilitar, não ficar sobrando, aparecendo costura, nós vamos se guiar por essa primeira costura. E faço isso embaixo também, ó. Coloco avesso com avesso e me guio nessa primeira costura do bordadinho. Então, ele vai ficar assim. Então, pronto. Costuramos as 3 peças já colocamos o vézinho. Então, nosso puxa-saco tá quase pronto. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou lá no meu ferro, vou desvirar essa costura, vou passar, deixar ela bem assentadinha. E depois, nós vamos passar mais uma costurinha aqui pra esconder essa parte e dar o acabamento. É a chamada costura francesa, né? Pra dar um acabamento bonito na nossa peça. Então, eu vou lá, passo, abro bem a costura, viro essa parte pra cá, pra dentro, assim, ó. Depois de passado, né? E passamos um pezinho de máquina nessa outra costura. Pronto, fui lá, passei bem, abri bem a minha costura. Agora, ele ficou assim, né? Agora, o que nós vamos fazer é virar pra cá as duas partes, viramos pra cá e passamos uma costura aqui de pezinho de máquina. Tem que ser uma costurinha um pouquinho mais larga que a primeira, que é pra esconder bem as pontinhas e não ficar nenhum fiapo aparecendo. Vamos lá? Pronto, nós passamos, né? Aí ele ficou assim, eu passei um pezinho de máquina, uma costurinha mais larga que a primeira, pra não ficar os fiapinhos aparecendo. E agora, nós vamos lá no ferro e abrimos essa costura. É sempre bom ter o ferro sempre quentinho do lado, pra toda a costurinha que você fizer, você tá passando pra ficar tudo assentadinho, pra não ficar enrugado e no final não dar certo. Então, sempre tenha o ferro quente pra passar bem, pra ele ficar bem certinho, tá bom? Pronto, passei bem, ficou assim certinho, ó, o lado de dentro, ficou assim certinho. Agora, nós vamos fazer uma bainha nesses dois, tanto em cima quanto embaixo. Nós vamos dobra 1 centímetro mais ou menos, meio centímetro tá bom. Vai dobrando assim, vai vincando. Se quiser ir no ferro passar pra facilitar, pode ir. Nessa parte eu não acho tão necessária, né? No meu caso, mas se você se sentir mais segura de passar pra ficar mais certinho, pode ser. Então, nós vincamos aqui, passamos, ou se você não quiser passar, não precisa. E dobramos de novo, com 1 centímetro mais ou menos. 1 centímetro não, desculpe. Meio centímetro tá ótimo, pra não sair uma bainha tão grossa, né?
ficar uma bainha mais fininha. Então ele vai ficar assim, ó. Vai ficar uma bainha mais fininha, que isso daqui é pra dar o acabamento. Então nós dobramos uma vez, assim, meio centímetro, mais ou menos. Dobramos de novo. E vamos na máquina passar uma costura bem na beiradinha. Então, nós já fizemos as duas bainhas de cima e de baixo, ficou assim, ó, bem fininha, só pra dar um acabamento, não precisa ser uma bainha tão grossa. E agora, nós vamos pegar o nosso elástico e vamos passar aqui. Você pode usar um grampo de cabelo também, se você não tiver o passa elástico, o passador de elástico. Você também pode usar um grampo de cabelo, que não tem problema, dá certo do mesmo jeito. Então, passamos o elástico aqui. Prontinho, passei o meu elástico, ele ficou aqui assim. Vou pegar um alfinete pra prender aqui, mais ou menos. Só pra prender esse elástico, ele não soltar e nós ter que passar tudo de novo, né? Então, tá aqui a pontinha do meu elástico. Eu venho, trago mais ou menos pro meio e passo uma costurinha prendendo aqui pra ele não soltar. Passei umas costurinha de segurança aqui bem na beiradinha, só pra ele não soltar. E agora nós vamos medir, ver a medida que for melhor pra você. Que passa a mão, que você consiga colocar o saquinho, não precisa ser muito grande. Então, nós vamos puxando o elástico e vamos medindo, ver se ele fica bom. Não tem uma medida certa, não precisa ser uma medida, né, correta. A gente vai fazendo assim, ó. E aí você une essas duas partes assim, ó. Deixa eu acertar. Pega a outra pontinha, aquela pontinha que nós costuramos, une com essa pontinha aqui e vai vendo mais ou menos se tá bom. Se a largura tá boa, se a abertura. Olha só, não tá muito grande. Pra mim, esse daqui tá ideal. Tá uma abertura confortável. Então, é assim que você vai medir o seu elástico. Por isso que nós não cortamos antes. Eu não gosto de cortar pra não perder o elástico, né? Qualquer pedacinho vale. Então, olha só. Vai ficar assim. E aí, você segura aqui. Tá bom a medida pra você? Então, você segura aqui. Prende com o alfinete, pra ele não soltar, ó. Traz ele mais ou menos pro meio, prende com o alfinete pra não soltar. E corta o excesso. Ele vai ficar aqui assim presinho. Nós vamos fazer a mesma coisa na parte de baixo. Então, gente,
O meu elástico acabou soltando, porque eu esqueci de prender um lado, então ele soltou. E o que eu fiz? Eu aproveitei e medi pra ver o tamanho. Então, esse pedacinho aqui deu 18 centímetros, tá? Então, eu aproveitei pra medir ele. Deu 18 centímetros. Agora, vamos passar de novo. Presinho. Não vai soltar mais. E agora, nós vamos colocar a nossa tirinha, aquela tirinha que nós fizemos primeiro, que é pra segurar o nosso saquinho. Se a sua estampa tiver uma direção, você se atente à direção. A minha não tem. Ela é tanto de cabeça para baixo como pro lado, então não tem uma direção. Se tiver direção, você se atente a isso para colocar a tirinha do lado direito, né? Do lado da estampa. Vou posicionar a minha tirinha aqui. Escolho um dos lados, porque pra mim tanto faz, né? Posiciono a minha tirinha aqui assim, ó. Logo abaixo do meu... Deixa eu arrumar aqui pra você. Nessa partezinha aqui, ó, logo abaixo do meu bordadinho. Eu posiciono aqui na beiradinha, posiciono o outro bem do ladinho, assim. Ele vai ficar assim e nós passamos uma costurinha aqui de segurança de um pezinho de máquina. Pode ser de meio pezinho de máquina, porque depois nós vamos fazer a outra costura de acabamento. Então, faz meio pezinho de máquina aqui nessa parte, tá bom? Pronto, costuramos a nossa tirinha aqui, ele ficou assim, ó. E agora, nós vamos pegar do lado esquerdo, direito, né? E vamos acertar todas essas partes que tem as costuras, né? A gente acerta aqui, ó, bem certinho, pra não ficar nada torto. Olha só, onde tem as costurinhas, a gente acerta e prende com alfinete. Aqui em cima também, ó, acerta bem pra ficar bem certinho, bem retinho, ó. Dessa forma assim. Prende com alfinete pra não soltar. Aí eu vou lá pra outra ponta e faço a mesma coisa. Junto costura com costura, assim, ó. Deixa bem certinho. E prende com alfinete. E faz isso em todas as costuras, pra ficar bem certinho. Nessa parte aqui do elástico, a gente vai ajeitando assim, ó. Vamos ajeitando. Pra na hora que passar a costura, a gente afasta ele um pouquinho assim pra trás, assim, ó. Os dois lados. E deixa assim retinho, pra ficar certo. E vai alfinetando. Aqui é a mesma coisa, ó. Em todas as partes que tem costura, nós vamos alfinetar. Pronto. Agora que tá alfinetado, nós vamos passar uma costura nele todo, nessa parte toda, com um pezinho de máquina. O pezinho de máquina, na primeira costura nós fazemos meio pezinho, né? E aqui nós vamos fazer meio pezinho de máquina. Depois nós desviramos e fazemos um pezinho de máquina. A primeira costura sempre menorzinha que a segunda, porque pra disfarçar, pra esconder os fiapinhos que fica, né? Pra ele não aparecer. Então, a primeira costura sempre mais fininha e a segunda a gente usa um pezinho de máquina, que é uma costura mais larguinha. Vamos lá?
Pronto, gente, fizemos a costurinha com meio pezinho de máquina, assim, bem fininho. Passamos em todo ele, acertamos as lateraisinhas. Agora, nós vamos desvirar. E o nosso saquinho tá praticamente pronto. Nós vamos desvirar pra fazer a costura de acabamento, pra finalizar. E vamos fazer a mesma coisa, acertar costura com costura direitinho, pra ficar tudo retinho. Olha só. Puxa bem assim, ó, vai acertando antes de passar a costura. Acerta bem assim a costurinha. E agora, nós vamos passar um pezinho de máquina, que é o pezinho de máquina mais larguinho, né? Pra esconder bem esses fiapinhos que vai ficar aqui pra dentro, ó. Você corta também, se for necessário, corta os fiapinhos, pra não correr o risco deles ficarem pra fora, né? Olha só. Aí, acerta aqui essa partezinha, bem direitinho. E vamos passar um pezinho de máquina, que é o pezinho mais largo, pra esconder o outro lado. Vamos lá? Prontinho, gente, ficou pronto o nosso puxa-saco, muito rapidinho, muito facinho, né? O acabamento ficou assim, ó. Ficou um acabamento bem bonito. Não vai desfiar nem nada, nem vai descosturar. E agora vamos desvirar o nosso puxa-saco. E ele ficou assim, bem bonitinho, né? Você pode fazer o tamanho que você quiser. Se você quiser maior, esse não é muito grande. É o tamanho ideal pra mim. Tira qualquer fiapinho que tiver. E ficou assim o nosso puxa-saco. Muito fácil, muito rápido, qualquer pessoa pode fazer. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like de vocês, curta, compartilha. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal, que isso vai me ajudar muito. E um abraço e até o próximo vídeo.